Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. O contexto desse texto aqui é uma conversa com judeus que criam conhecer a Deus, mas eles se apoiavam no fato da sua descendência de Abraão. E Jesus, então, ele os confronta. Jesus chama a atenção que liberdade não é uma tradição, que liberdade é transformação, é mudança de vida. Não é uma herança de sangue, mas uma nova vida pela palavra. Assim como a independência política, ela não resolveu todos os problemas do Brasil. Se nós olharmos hoje na história do nosso país, tudo que acontece, a gente falou no início da celebração, a gente vai perceber que muita coisa precisa mudar, não é verdade? Muita coisa precisa ser passada a limpo. E é o que nós vemos aqui. Não é simplesmente, a liberdade não é externa, uma liberdade que mostra-se externamente. Essa liberdade externa não é suficiente. Nós precisamos ser libertos dentro. Lembra que eu falei que nós precisamos orar por transformação espiritual do nosso país? Ah, pastor, mas precisa mudar a política, tem que mudar os políticos. Ok, mas por que eles agem por que agem? Por que eles agem daquela forma? Por que eles têm determinado comportamento? Por que existe tanta desigualdade? Por que existe tanta perseguição? Por que existe tanta luta por ganhar mais, por ter mais dinheiro, ter mais poder? Por quê? A resposta é clara e simples: pecado. O pecado faz parte desse mundo ao qual nós vivemos. E é por causa dele que nós precisamos clamar: Senhor Jesus, transforma a nossa nação. Transforma os nossos políticos. Transforma, Senhor. Transforma. Hoje, muitos ainda vivem como aqueles judeus lá do passado. Confiam em rótulos, em títulos, em posições, uma religiosidade que herdou de sua família. Não, mas meus antepassados. E por aí vai. E se apegam nisso e mostram a sua espiritualidade. E o Senhor Jesus olha para nós e diz: eu quero o teu coração. Não quero essa historinha que você está contando. O seu coração está distante de mim. Não interessa se você vem de uma linhagem de crentes. Eu quero saber se você crê no Senhor Jesus. Eu quero saber se você tem uma vida digna. Se você é santo, ou seja, se você é separado. Se você tem esse compromisso dessa busca por uma santificação diária. O Senhor Jesus não quer saber se você frequenta a igreja. Ele não quer saber se você está ali batendo cartão todo domingo. Não é isso que ele está olhando. Ele nem se impressiona com isso. Mas a palavra de Deus diz que para o quebrantado de espírito, aquele que se quebranta e fala: Senhor Jesus, olha quem sou eu. Eu quero muito te buscar, eu quero muito estar na tua presença, eu quero muito fazer a tua vontade, mas eu travo uma luta diária com a minha carne. Senhor Jesus, me perdoa e me ajuda nessa caminhada. A estes o Senhor olha e fala: servo bom. Ele se inclina para aquele que tem um coração contrito e arrependido. Isso é verdadeira liberdade. A liberdade em Cristo exige de nós permanecermos na palavra, ler e meditar as Escrituras todos os dias, não apenas ouvir aqui no culto ou em alguma programação, mas ter o hábito de leitura diária da Bíblia, meditar nas Escrituras, obedecer aos mandamentos, obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina.
mesmo quando isso vai contra vontades pessoais. O Senhor Jesus nos manda perdoar. Eu preciso perdoar. Ah, não, mas aí já está pegando num ponto que eu não quero. Desobedecemos. E ficamos alimentando em nós raiz de amargura. Mas eu vou no domingo todo dia no culto. Eu sou um crente espiritual. Você é escravo. Somos escravos quando vivemos dessa maneira. Precisamos permitir que o Evangelho, a verdade do Evangelho, transforme os meus pensamentos, transforme os meus comportamentos, as minhas atitudes, transforme os meus relacionamentos. Se eu quero de fato viver essa liberdade, eu preciso permitir que essa verdade, que é a palavra de Deus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está falando dessa verdade aqui. E nós vivemos num mundo onde tem 300 mil verdades. Não é a minha verdade, é a sua verdade, e vão caminhando por aí. Não existe. É uma só verdade. É essa verdade que a gente precisa conhecer, porque ela é sim que vai nos transformar e vai nos libertar. Essa é a verdade do Evangelho. Assim como um brasileiro, ele não é verdadeiramente livre apenas por ter uma certidão de nascimento no país. Nós podemos dizer, não, o Brasil é um país livre. Um cristão, ele não é livre só por ter o nome no rol de membros da IPI de Castro. Você não é livre só por ser membro dessa igreja. A verdadeira liberdade se vê no dia a dia, no jeito como tratamos a nossa esposa, marido, filhos, amigos, pessoas na rua. A verdadeira liberdade, ela pode ser vista na maneira como escolhemos fazer o que nós fazemos. A maneira como nós escolhemos ouvir a voz de Jesus e obedecer. Não é porque temos título de cristãos que estamos de fato livres. Precisamos experimentar. E quem permanece na palavra, provamos que somos discípulos. Percebe? O versículo diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se você não permanece na palavra do Senhor, você não é discípulo dele. Simples assim. E não é algo para você ficar pensando, fulano, não, essa palavra é para você, é para mim. Nós precisamos avaliar, será que eu tenho permanecido nessa palavra? Será que eu tenho experimentado dessa liberdade que a palavra traz para mim? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade exige responsabilidade e disciplina. E eu queria ler um outro texto com os irmãos, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas 5, verso 13, que diz... Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Paulo nos lembra, vós fostes chamados à liberdade. Mas tem muita gente que usa essa liberdade para dar vazão aos seus desejos pessoais. Depois da independência, a gente falou que o Brasil enfrentou o desafio de organizar e criar leis, né? Criar tribunais. E que tribunais, né? Construir uma identidade nacional. Sem uma organização, sem ordem, a liberdade se torna um caos. Eu me lembro de uma cena do filme
com certeza você deve ter assistido, Todo-Poderoso, né, com o Jim Carrey. O filme é uma comédia muito interessante. E tem um momento lá que ele está aprendendo, ele recebe o poder, agora você é Deus, você tem todo o poder. E você vai se lembrar da cena que ele começa a ouvir as orações e aquilo começa a incomodar ele, é muita oração na cabeça dele, e ele resolve dizer sim para todas as orações. E ele vai lá e sim, para todo mundo, sim, sim. Não queria nem saber que oração era, sim, 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 sim. E todo mundo pedia para quê? Para ganhar na loteria. E todo mundo recebeu um sim de Deus. E daí o que aconteceu? Todo mundo ganhou na loteria e o prêmio era irrisório, era pequenininho, porque todo mundo ganhou. E o que se transformou a cidade? Num caos. Num caos. Destruição para todo lado. Porque todos conquistaram aquilo que queriam. A liberdade conquistada trouxe caos para a cidade. Por isso, nós precisamos, como cristãos, que fomos libertos por Cristo, precisamos viver na disciplina espiritual. A liberdade alcançada em Cristo, ela não é uma licença para nós pecarmos e fazer o que a gente quiser. A liberdade alcançada por Cristo é um chamado para a gente viver com disciplina e responsabilidade. E a gente vai ver uns exemplos bem práticos aqui de como viver essa liberdade, essa disciplina. O cristão livre, ele não vive num improviso espiritual. Tipo, deixa rolar e vamos ver o que acontece todo dia. Um dia de cada vez, deixa rolar. Ou como diz aquele profeta, né? Deixa a vida me levar. Profeta do mundo, né? Deixa a vida me levar. Não é por aí. Não é dessa forma. Não é de qualquer jeito. O cristão livre, ele organiza a sua vida diante de Deus. Ele organiza a sua vida diante de Deus. De novo, para você gravar. Ele organiza a sua vida diante de Deus. Você entendeu? Você não vai organizar a vida de ninguém. Você vai organizar a sua vida. Porque acredite, tem muita coisa para ser arrumada na tua vida. Antes de você querer arrumar a vida do outro. Nós precisamos passar a nossa vida limpa. Se nós queremos viver corretamente essa liberdade alcançada em Cristo Jesus. Nós precisamos ter em prática, e aqui eu quero dar alguns exemplos para você. Um cristão livre escolhe viver diariamente na sua vida espiritual um cultivo de uma rotina de oração, leitura bíblica e vida devocional. Parece chover no molhado, né? Parece falar assim, pastor, mas você sempre fala isso. Pois é. Por que será? Parece algo tão básico, né? Mas muitas vezes o básico a gente não está fazendo. Pense aí quando foi. Quantas vezes nessa semana que passou, você abriu a Bíblia para ler? Não precisa responder, mas pensa aí. Quantas vezes você abriu essa Bíblia para meditar na palavra do Senhor? Quantas vezes, durante essa semana, e não vale contar oração antes de dormir, nem aquela oração na refeição, você orou ao Senhor? Buscou ao Senhor em oração? Quantas vezes? Certamente você vai perceber que a sua vida espiritual ela precisa ser renovada. Ela precisa passar a limpo. Nos relacionamentos, precisamos perdoar, buscar reconciliação, viver em paz. Será que se nós chegarmos para os seus parentes,
para os seus vizinhos, e a gente começar a perguntar a respeito de você para eles, sem você estar presente, o que será que eles vão dizer a respeito de você? Eu digo, né? Se quiser conhecer os meus pecados, só conversar com a minha esposa. Ela sabe um monte. Precisamos passar a limpo os nossos relacionamentos. No nosso dia a dia, na nossa vida diária, no nosso ordinário da vida, né? Precisamos agir com integridade no nosso trabalho, na escola, na vizinhança, no uso do dinheiro. Como que tem sido isso na tua vida? Percebe que existem várias coisinhas na nossa vida que a gente precisa olhar e você fala, puxa, de fato eu preciso passar a limpo a minha vida. De fato o outro não é tão pecador assim não, viu? Nossa, acho que eu tenho mais. Precisamos passar a vida a limpo diante do Senhor. Na família, criar os nossos filhos com valores cristãos, dando exemplo de fé e caráter. Às vezes nós ensinamos nossos filhos tanta coisa boa, mas valores cristãos, que são muito, mas muito mais importantes, nós deixamos de fazê-lo. Nós estamos preocupados em ter filhos bem-sucedidos na sociedade do que ter filhos tementes a Deus. Dedicamos muito mais tempo para construir o intelecto dos nossos filhos, para eles viverem nesse mundo, e deixamos eles vivendo nesse mundo, porque daqui eles não vão passar. Porque os valores do reino você não tem passado. Aquilo que é mais importante, você não tem feito. E aí? Será que nós temos áreas na vida da gente que a gente precisa passar limpo? Será que existe áreas na vida da gente que a gente olha assim e fala, Senhor, de fato, eu preciso de uma transformação. De fato, Deus, o meu histórico familiar não está contando em nada agora. Não está valendo de nada agora. Que talvez meus avós, meus pais fizeram um bom trabalho, mas o meu agora, daqui para frente, tem sido péssimo. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender para viver de fato essa liberdade que foi conquistada para nós. Nós precisamos nos arrepender. Imagine um país livre, mas sem leis, onde todo mundo faz o que quer, sem educação, sem justiça. É uma liberdade superficial, na verdade. É uma liberdade que gera caos, gera problemas. Terceiro e último ponto que eu quero trazer, e eu quero ler com os irmãos um outro texto, que está lá em Mateus, no capítulo 5, verso 13 ao 16, diz: Vós sois sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A independência trouxe para o Brasil o desafio de construir uma nação mais justa, mais humana. E, obviamente, se nós olharmos para o cenário do nosso Brasil hoje, 2025, a gente vai ver um judiciário que age com parcialidade, a gente vai ver políticos que se corrompem, autoridades que abusam dessa autoridade.
pessoas que agem com desrespeito aos direitos coletivos. A gente vai perceber que a gente está distante, de fato, dessa tão sonhada nação justa e humana. Estamos distantes. Graças a Deus, porque Ele, apesar desse cenário, Ele tem levantado pessoas tementes a Deus. Ele tem levantado pessoas que têm lutado por causas que de fato valem a pena e têm sido como luz no meio da escuridão. Que é exatamente esse texto que nós lemos agora. E acredite, você precisa ser essa luz. Liberdade em Cristo transforma a sociedade. Liberdade em Cristo transforma a sociedade. Será que Deus tem levantado você para ser luzeiro nessa terra? Será que Deus tem levantado você para iluminar essa terra? Fazer diferença nessa terra? Ou será que a tua luz nem tem acendido direito? Nós precisamos entender que assim como ações pontuais geram esperança e aliviam as pessoas, a liberdade em Cristo, praticada na nossa vida pessoal, ela se espalha como luz no mundo. Ela se espalha e alcança as pessoas. Jesus nos chamou para ser sal e luz nessa terra. O cristão não foi chamado para ser livre para si mesmo. Mas para impactar a nossa sociedade. Para dizer para essa sociedade que nós podemos viver de forma diferente. Nós podemos agir de forma diferente. Parar de viver de forma egoísta e olhar para as pessoas com amor e sempre estar disposto a ajudar. A gente precisa, como cristão livre, ser exemplo de cidadania, ética e amor ao próximo. Coisas que às vezes a gente exige dos políticos, e até eles mesmos em campanha falam isso, né? Colocam um slogan na sua campanha a respeito disso. Nós precisamos dar exemplo disso. Sermos agentes de transformação nessa terra. Precisamos, irmãos, orar pelos nossos governantes, para que eles sejam íntegros, justos, livres. Mas não podemos esperar que tudo aconteça por meio deles, irmão. Se você acha que vai se levantar um político aí que vai fazer desse Brasil ou de qualquer outra nação algo extraordinário, tire o seu cavalinho da chuva. Não vai. Não vai. A Bíblia diz que não vai. Mas diz que as coisas vão caminhar de mal a pior. E por isso nós somos chamados a ser luz. E mostrar para as pessoas que dá para viver de forma diferente. Dá para fazer diferença nessa sociedade. A começar em nós, como indivíduos. E quando nos questionarem é porque nós fomos comprados por sangue. Fomos comprados por um alto preço. Então, meu irmão, minha irmã, seja um trabalhador honesto que inspira confiança. Seja um jovem, uns jovens aqui, que resistem às pressões dos colegas e do meio, né, que estão inseridos, e mostre que é possível viver diferente. Ser uma família que abre a sua casa para acolher, ajudar e discipular outros. Ser um cidadão consciente que busca o bem comum e pratica a justiça. Queira que os outros hajam por justiça, mas haja você. Comece você praticando a justiça. Mateus 5,16 diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Quando o cristão perdoa,
onde o mundo espera vingança, ele é impactado. Quando fala a verdade, em vez de mentir, a luz de Cristo brilha na sociedade. Percebe que os efeitos eles estão presentes? Então, meu irmão, assim como o Brasil precisou daquele momento para declarar a sua independência, nós hoje precisamos declarar a nossa independência com responsabilidade. Nós somos livres. Nós somos livres, mas o que faremos com essa liberdade? Será que vamos agir de forma responsável? Não basta gritar, sou livre em Jesus. Precisamos viver, organizar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Assumir uma disciplina espiritual, servir aos outros, se colocar à disposição dos outros. Não dos outros só da igreja, mas dos outros de fora. Sirva, procura servir as pessoas de fora para você ver o que acontece. Esse 7 de setembro, nós somos convidados a orar pelo nosso país. Nós somos convidados a agir com responsabilidade. E eu queria encerrar esse tempo orando pela nossa nação. Orando e levantando um clamor. Porque eu não sei você, mas eu quero ver mudanças no meu país. E aqui eu não estou falando assim, troca de governo, Deus. Não estou falando disso, não. Essa é a menor das mudanças. Essa é a menor das mudanças. A maior mudança que precisa acontecer nesse país é ver as pessoas entregando a sua vida a Jesus. Porque se elas entregarem a sua vida a Jesus, elas vão ser transformadas e as suas atitudes serão transformadas. A árvore está plantada, os frutos vão nascer. Mas a raiz ali, como é que está aquela raiz? Não basta arrancar o fruto. Vai nascer outro com o mesmo problema. Precisamos trabalhar na raiz. Coloque-se em pé, vamos orar. E depois nós queremos ter um tempo de clamor. Se alguém puder chamar as crianças, né, para virem para esse tempo também. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos desafios lançados. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha com poder, ó Deus. Em primeiro lugar, nos convencer, ó Deus, daquilo que nós precisamos mudar. Ganhamos de Ti a liberdade. Ganhamos de Ti a liberdade da escravidão do pecado. Mas confessamos que muitas vezes temos agido de forma errada com relação a essa liberdade. Então, Senhor, nos ajuda a viver segundo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Faz isso, Deus, nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém.